Pessoal, uma das perguntas muito recorrentes é: se a carga tributária não vai diminuir com essa reforma tributária, para que fazer uma reforma? Tem vários motivos para a gente fazer a reforma, mesmo que não diminua a carga tributária nesse momento. A gente tem que lembrar que a carga tributária é do tamanho do Estado brasileiro e ainda um déficit, porque todo ano o governo acaba emitindo títulos para fechar a conta. Ou seja, a nossa carga tributária, mesmo sendo muito alta, ela não paga todas as contas do governo. Ela não paga a previdência, o salário dos funcionários, ela não paga as obrigações, os serviços contratados, a renovação de frotas e tudo mais. Portanto, nós temos uma carga muito alta, mas não é com a reforma tributária que nós vamos diminuir a carga tributária que mantém o Estado. É na reforma administrativa que isso vai acontecer. Mas mesmo assim, a reforma tributária é muito, mas muito importante. E um dos motivos disso é porque nós temos um elemento no Brasil chamado custo Brasil. O custo Brasil é um custo que toda a sociedade paga por a ineficiência, a burocracia, a complexidade desnecessária, todos esses elementos que não agregam valor nenhum, mas que vão parar no preço dos nossos produtos ou serviços, custando mais caro dentro do mercado interno tudo que a gente compra e tirando a competitividade da indústria brasileira, do serviço brasileiro quando a gente exporta. E qual é esse elemento custo Brasil? Como é que a gente compõe isso? Vamos entender que no mundo, quando você tem a produção de um automóvel, por exemplo, você tem, por exemplo, custos diretos, e custo direto é aquele que vai diretamente na fabricação desse produto. Seja pneu, seja chapa de aço, seja componentes eletrônicos, seja o funcionário, seja a eletricidade, tudo aquilo que está diretamente ligado à produção daquele produto. Nós temos custos indiretos, que é todos aqueles custos que não estão relacionados diretamente na produção, mas que são necessários. Ou seja, portaria, administração, advogados, contador, seja toda a manutenção da fábrica, aluguel de galpões, outras coisas que não são relacionadas diretamente à produção. Nós temos, obviamente, o lucro. Toda empresa tem que colocar o lucro lá dentro. E nós temos também o imposto sobre tudo isso. Isso é o custo normalmente do mundo. No Brasil, nós temos o elemento a mais, que é o custo Brasil, que faz com que o teu automóvel no Brasil custe muito mais caro, que faz o serviço custar muito mais caro no Brasil. E mais incrível, sobre esse custo Brasil, nós ainda temos o imposto sobre o custo Brasil. Ou seja, no Brasil a gente paga imposto até da ineficiência, até da burocracia desnecessária. Tudo isso nós temos que rever. E nessa reforma tributária a gente consegue fazer essa reforma mesmo sem diminuir a arrecadação. A gente consegue fazer com que o custo Brasil seja eliminado, as coisas fiquem mais baratas e, no fundo, a nossa percepção de que a gente vai pagar menos pelas coisas. Um dos custos do Brasil muito claro dentro do sistema tributário brasileiro hoje é a questão do que é insumo e o que não é insumo. Ou seja, o que gera crédito no ICMS, no PIS e COFINS e o que não gera. O governo só dá crédito para aquilo que é insumo. Então, você só pode se acreditar daquilo que vai parar no produto final. Aquelas outras compras acessórias que a gente faz, portaria, advogado, qualquer tipo de serviço, não gera crédito, ou seja, é custo. Mas o que o governo faz, então, para poder ter certeza de que ele quer controlar se o que você está comprando é insumo mesmo? Se aquele parafuso que você comprou vai no automóvel ou vai para, sei lá, a manutenção de uma máquina, de uma empilhadeira, ou vai para uma estrutura metálica? Ele criou o bloco K, que é um sistema que vai abrir a fórmula da empresa, vai abrir todo o seu segredo industrial para que o governo possa controlar cada elemento da compra de uma empresa para saber se aquilo é componente e é insumo. E obriga a indústria a ficar preenchendo um monte de papel. Na reforma tributária acaba esse conceito de que é insumo, que é insumo. Simplesmente tudo que você compra dá crédito, é o crédito financeiro, e, portanto, o governo não tem que controlar mais nada. E, portanto, elimina-se esse custo Brasil. Vou dar um outro exemplo estúpido que também é custo Brasil. A questão da substituição tributária,
Quando o governo traz para valor presente todo aquele valor da cadeia e aí fica calculando a margem do valor agregado, cobrando imposto a mais de quem não deveria cobrar e ainda fazendo com que o fabricante pague o imposto adiantado de todo mundo. Isso é custo, porque nós temos que financiar a indústria, tem que captar mais dinheiro para poder financiar o imposto pago pelos outros. Fora todas as complicações de que se vai para outro estado, não vai para o estado, a indústria não consegue nem botar preço no seu produto, porque quando ela vai botar o preço, ela tem que descobrir se a pessoa está dentro do estado, se a pessoa está comprando para poder imobilizar ou para revender, se ela tem inscrição estadual, se ela é contribuinte, ela tem que fazer uma investigação. Isso é tempo, isso é custo, é perda de produtividade. Quando a gente tem a discussão se é ISS ou ICMS, porque o ICMS vai invadindo a competência do ISS. Muitas empresas de tecnologia estão pagando os dois impostos pela geração de alguma transmissão, do streaming, do armazenamento em nuvem, porque ela não sabe se tem que pagar ISS ou ICMS. E os outros entes vão lá e cobram. Conclusão, ela paga imposto em dobro, em duplicidade. Por quê? Porque, de novo, existe uma discussão. Se fosse uma alíquota única do IVA, não teria esse tipo de discussão. Paga uma vez só, acabou, está pronto. De novo, essas discussões. E todas essas discussões acabam gerando disputas nos tribunais, os famosos contenciosos tributários, que vão enchendo os tribunais brasileiros. Isso é mais custo, é mais advogado, é mais contador, é mais consultoria, é mais parecer. Todo esse custo do Brasil pode ser eliminado na reforma tributária da PEC 45, onde acaba-se completamente essas discussões. Paga-se no destino, não tem mais tributo cumulativo, não tem mais a discussão se é insumo ou se não é insumo, acaba-se tudo isso. O melhor dos sistemas do mundo. E aí nós brasileiros vamos poder pagar mais barato os automóveis, as bicicletas, o sapato, tudo. Não porque diminuiu a carga tributária, mas porque nós eliminamos o custo Brasil. Esse custo estúpido que nós brasileiros pagamos por causa da ineficiência do atual sistema tributário e da necessidade do Estado ter controles enormes. E quando ele quer ter controle, ele vai fazer o cidadão, o empresário, ter que apresentar todos esses documentos. Eu vou dar mais um último exemplo. Nós ainda no Brasil, além de emitir nota fiscal e pagar imposto, você tem que declarar que pagou o imposto. Isso significa que se você não declarar, você leva uma multa e multa pesada. Não existe paralelo no mundo. Por quê? Porque no mundo, quem vai apurar esse imposto é um comitê gestor. Ele entrega para você o que você tem que pagar e pronto, acabou, e você vai lá e paga. Dessa forma, a gente também elimina esses riscos de estar errando sem querer, também elimina aquele ambiente fácil de sonegação do planejamento tributário que faz com que um monte de gente não pague tributo e a carga tributária fique muito mais alta em cima dos outros. Portanto, a reforma tributária tem que ser apoiada, porque ela consegue eliminar o custo do Brasil e deixar o ambiente muito mais igual a todos os brasileiros, para que todos nós podemos pagar menos tributos. Vamos apoiar a reforma tributária, mesmo que não tenha a redução da carga tributária nesse momento. Mas o ambiente vai ficar muito melhor, a economia cresce e, no fundo, a gente acaba diluindo a carga para muito mais gente. Assim, todo mundo vai pagar muito menos por qualquer bem ou consumo, ou seja, ou qualquer serviço. Muito obrigado.